Olá, você está no módulo 5. Seja bem-vindo à aula Testes Paralelos. Testes paralelos são aqueles executados de maneira simultânea. Na aula passada, aprendemos como fazer para que um teste, um script de teste, seja executado N vezes, onde N é o número de linhas contidas no arquivo externo. E vimos que a execução ocorreu de forma sequencial, ou seja, o primeiro teste foi executado, ao fim dele o próximo deu-se início e ao fim desse segundo um terceiro foi iniciado e ao fim a execução dos testes foi finalizada. Com testes paralelos, ao invés de acontecer de forma sequencial, eles aconteceriam de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Com o uso da biblioteca do EasyTest, nós conseguimos fazer com que um teste de Data Driven, um teste dirigido a dados, se transforme em um teste paralelo com apenas a adição de uma linha. É muito simples. Vamos testar? Eu vou abrir aqui o meu projeto e lá na definição da minha classe nós temos as anotações Run With e Data Loader. Eu vou adicionar mais uma anotação que é a anotação Parallel. E na anotação Parallel eu vou apontar qual é o limite de testes paralelos que eu desejo ter. Se eu aqui tivesse o número 2, representaria que, mesmo que eu tenha 6 linhas dentro do meu arquivo externo de dados, ele sempre ficaria com apenas 2 executando em paralelo. Ou seja, o teste 1 e 2 seria executado ao mesmo tempo. Se o 2 fosse finalizado, o 3 entraria junto com o 1. Quando os dois finalizassem, outros 2 entrariam e assim em diante. Como nós queremos ver os 3 testes, ou seja, as 3 linhas executando ao mesmo tempo, irei setar aqui esse atributo threads com o número 3. Vejam que ele está aqui reclamando porque a classe Parallel não foi importada, então pressionarei Ctrl Shift O e pronto. Agora, ao executar esse teste, ele executará o teste em paralelo, ou seja, abrirá 3 browsers do Chrome e executará o teste com os 3 usuários que estão dentro do nosso arquivo CSV. Veja só, botão direito, Run as Unit Test. E veja só, abriu 3 Chromes e nesses 3 Chromes os testes já estão executando e cada um usa um usuário. Veja então que os 3 testes foram executados corretamente e nós podemos ver aqui quais foram os dados utilizados em cada um desses testes. Bem pessoal, essa foi a aula sobre testes paralelos. Na próxima aula nós veremos como implementar o padrão PageObjects em um projeto. Nos vemos lá!